Olá, pessoal. Meu nome é Inês, eu sou psicóloga formada pela Universidade Metodista e atendo vários tipos de pacientes com diversos tipos de diagnóstico. Mas atualmente meu foco maior é com a oncologia, pacientes oncológicos, pacientes que estão passando pela situação de câncer. Deus sempre vai estar do nosso lado e sempre colocando pessoas para nos ajudar a passar por tudo isso. E aí eu fiquei bem. Aí quando foi em 2017, 17 anos depois de ter tido esse câncer, eu tive um outro tipo de câncer. De mama também, na mesma mama, só que esse era um pouco mais grave, era um tipo um pouco pior. Daquele outro eu fiquei curada, mas aí teve um segundo tipo. Foi difícil, muito difícil encarar, pensar em tudo isso de novo, meus filhos assim ficaram angustiados, apavorados, mas foi foi difícil, mas nós passamos de novo por todo o processo. E aí, nessa segunda vez, o médico me disse, eu também ia querer isso, resolvemos tirar as duas mamas de uma vez para não ter risco de novo. Ele falou: não quero que daqui 18 anos você tenha outro tipo. E aí tirei as duas, mas na própria cirurgia fiz a reconstrução. Com uma médica maravilhosa, a doutora Érica Fernandes Amoroso, uma cirurgiã plástica excelente. E ela fez a reconstrução de mama. Só que ela ficou preocupada quando eu estava no quarto, já que eu acordei da anestesia. Ela falou: olha, eu fiquei preocupada porque a pele ficou muito fina e ficou muito esticadinho, tudo, né, para poder pôr a prótese. Ela falou: mas vamos ver. E 16 dias depois que eu tinha feito a cirurgia, eu peguei uma infecção. Então, tive uma sepse e aí fiquei internada 18 dias em estado grave. Eu comecei a sentir febre umas 8 horas da noite, assim, comecei a me sentir tendo calafrio, tudo aquilo foi me deixando apavorada, porque eu sei que calafrio é porque tem alguma febre, alguma coisa, alguma infecção. E aí foi bem complicado, porque eu falei: não, não vou avisar meu marido. Ele estava começando numa UTI nova naquele dia. Eu falei: não vou ligar para ele, porque ele não vai poder sair, vai ficar preocupado. Aí eu fiquei com febre, passando mal à noite. Mas aí a minha filha estava deitada junto comigo, no meu quarto, para mim não ficar sozinha. E eu fui piorando, piorando bastante. Aí chegou uma hora que eu quase não conseguia respirar mais de madrugada, que dava uma dor terrível no pulmão. E foi difícil assim, mas eu não deixei avisar meu marido. Aí de manhã, ela falou: não, vou avisar o papai. Aí ele ligou para ele. Ele falou: olha, eu tô indo para o hospital, leva ela correndo para o hospital, que eu tô indo direto para lá, não vou nem perder tempo em casa. E aí ele foi correndo para o hospital, e quando eu cheguei lá, eu parecia assim, eu estava pálida completamente. E aí, assim, a pressão estava lá embaixo, a pulsação lá em cima, e estava tudo descontrolado. Eu estava muito mal e não sabia. Aí ele já me pediu uma tomografia, porque ele estava com medo de ser uma embolia, que pode soltar coágulos, assim, pedacinhos depois da cirurgia, e eu podia estar tendo alguma embolia. E aí ele pediu todos os exames, daí ele chegou para mim e falou: "Olha, tem uma boa e uma má notícia". Aí eu falei: "Fala logo, vai". E aí ele disse: "Bom, a boa notícia é que não é uma embolia, mas a notícia mais difícil é que você vai ter que ficar internada". Eu falei: "Ah, não quero ficar internada de jeito nenhum". Eu falei: "Não, eu vou para casa". Ele: "Não, mas você tem que tomar antibiótico e ver". Eu falei: "Mas a Débora me dá, porque a minha filha é enfermeira. Ela faz em casa". Ele: "Não, isso tem que ser feito aqui no hospital". Ele falou: "Não, mas segunda-feira você já tem alta, já vai embora". Eu falei: "Ah, tá bom". Aí eu fiquei internada, só que não aconteceu como ele disse. Na segunda-feira eu continuei internada, eu fiquei 18 dias internada. Aí tomando antibióticos bem fortes, muita medicação e tudo. Ele não me contou, ninguém me contou que o estado que eu estava era tão grave. Eu não fazia ideia, e acho que se eu soubesse eu ia ficar pior. Mas foi difícil esses 18 dias. O quarto do hospital era muito quente e estava um calorzão, então era muito quente ficar deitada. Foi bem difícil, com dreno dos dois lados, porque tinha feito a cirurgia dos dois lados. E aí eu tomando os antibióticos. E
depois de que acabou a fase dos antibióticos no sábado, acabou, e aí acabou na sexta-feira, na verdade. Aí no sábado tinha um casamento de uma pessoa conhecida nossa que a gente ia, mas aí ele foi e eu fiquei internada. E aí depois que ele saiu, eu comecei a ter febre. Aí eu fiquei apavorada, porque não era mais para eu ter febre. Eu tinha tomado os antibióticos todos por 7 dias, antibióticos fortes e tudo, mas eu estava com febre. Aí teve que entrar com outro antibiótico diferente, também muito forte. E aí acabei ficando mais 7 dias tomando esse outro antibiótico. Só que daí não melhorava, e aí começou a drenar também, começou a sair até pus pelo dreno, e eu tive que retirar as próteses. Naquele dia foi muito difícil. O médico que era responsável pela minha internação, né, que estava me acompanhando pelo hospital, ele falou: Olha, eu tenho uma má notícia para te dar. Vai ter que tirar essas próteses. E eu fiquei arrasada, chorei muito. Aí levantei, eu estava na cadeira no hospital, levantei, fui no banheiro, lavei o rosto, passei um lápis, um batom, e aí eu falei: Tá bom, se temos que fazer isso, vamos fazer o mais rápido possível. Isso já era umas 6 horas da tarde, então eles iam me operar nas 6 horas da manhã. Falei: Se tem que fazer, vamos fazer. Até a médica insistiu: Não, vamos tirar só o lado que abriu, começou a expor a prótese, aí tem que tirar mesmo, não tem jeito. Mas eu disse: Não, tira as duas próteses. E aí ela não queria tirar, porque ela falou: O outro lado tá bom. Eu falei: Não, tira tudo. E daí tirei as duas próteses, e aí fiquei mais um tempo tomando antibiótico, tudo, com dreno de todos os lados, e foi assim, mais alguns dias, até que completou 18 dias. Mas nesse período todo, Deus estava comigo o tempo todo, me dando força. Foi bem complicado isso, porque no dia que eu passei mal à noite, eu comecei a passar mal, me levantei da cama para ir tomar alguma coisa, uma Novalgina, alguma coisa para febre, que eu comecei a ter os calafrios, e eu caí. Eu caí com tudo no chão, eu bati exatamente o lado esquerdo. E aí, minha filha teve uma dificuldade em me levantar, porque não podia me puxar pelos braços, porque quando faz cirurgia de mama não pode levantar os braços, não pode fazer força. E foi bem complicado, mas até aí tudo bem, internei, foi tudo que aconteceu aí. E aí no dia que a médica retirou a prótese, ela queria tirar só do lado direito, onde estava abrindo, mas eu falei: Não, tirar tudo. E quando ela tirou a prótese do lado esquerdo, tinha um enorme hematoma embaixo da prótese. Então, certamente, devido ao tombo que eu tinha caído, formou aquele hematoma embaixo da prótese. Ou seja, se eu tivesse ficado com aquela prótese, talvez eu tivesse tido uma outra infecção mais grave, talvez até não estivesse aqui. Mas aconteceu tudo isso e acabou dando certo, mas eu tive que retirar as próteses. Depois de 6 meses, aí eu tive que fazer uma outra cirurgia para colocar o expansor. O expansor, para quem não sabe, é uma prótese vazia, e o médico vai injetando soro nela, a cada 15 dias, para ela ir aumentando, esticando a pele, até ter pele suficiente para colocar uma prótese permanente. Aí veio, eu ia operar em 2020, em julho de 2020 eu ia fazer cirurgia para colocar prótese fixa, só que veio a pandemia, e com isso acabei ficando bastante tempo com o expansor. A médica marcou para a gente trocar o expansor pela prótese. Eu ia operar dia 1º de julho. 1º de julho. Aí, um mês antes, ela viajou para os Estados Unidos, e um mês antes saiu uma bolha bem em cima na pele, assim, bem em cima da prótese. E aí, aquilo, a gente, meu marido ligou para ela estava nos Estados Unidos, mas ela falou: Ó, fura com uma agulha, vê o que sai. Aí saiu um líquido branco só, como se fosse água, e não tinha pus, não tinha cheiro, nada. Mas aí no outro dia estava cheio de novo aquela bolha, e no outro dia daí ela pegou e pediu para mim fazer 10 sessões